Quer dizer, esta dívida tem sido um verdadeiro jackpot. Nós, neste momento, temos 870 milionários que têm uma riqueza equivalente, portanto, uma fortuna equivalente a 45% do PIB. Portanto, isto tem tido os resultados cujo objetivo é, que eu creio que é o objetivo da dívida, por isso é que ela passou de 70% para 130% do PIB. Agora, eu acho que o meu primeiro comentário em relação a isto seria o seguinte: a abertura das contas públicas do Estado é uma exigência democrática mínima. Eu não acho que seja suficiente fazer uma auditoria à dívida. Agora, isso é o mínimo. As pessoas pagam e querem saber porque é que pagam, quanto é que pagam, para onde é que vai, de onde é que sai. Qualquer casa faz isso e nós temos que ter isto ao nível do Estado. Portanto, é absolutamente indecente, creio eu, que não se faça esta auditoria à dívida. Até porque as contas do Estado são cada vez menos claras. Nós, por exemplo, quando fizemos os cálculos do Estado Social, tivemos imensa dificuldade em ver os serviços de fundos autónomos dentro do Estado. Por exemplo, os hospitais de gestão empresarial. Nós sabemos quanto é que gasta um hospital público, mas num hospital de gestão empresarial só sabemos a quantidade que é transferida, não sabemos em quê. E, portanto, cada vez este é mais opaco e menos claro para as pessoas que... E em alguns deles vai haver aumento de capital em 2015. Aumento de? Capital. Nos hospitais? Pois não sei, não posso comentar. Mas eu penso que nós, quando olhamos para a dívida, eu sou a favor de que a dívida pública deve ser suspensa unilateralmente pelo Estado português. Mas acho que isso tem consequências e acho que o que falta aqui é um debate político muito sério sobre as consequências sérias que as três medidas que estão em cima da mesa têm em relação à dívida. A manutenção do pagamento da dívida, a renegociação da dívida e a suspensão do pagamento da dívida. Eu penso que a manutenção é uma tragédia, é isto que nós temos, 47% pobres e só vai ser pior. A suspensão e a renegociação, eu acho que uma renegociação favorável aos assalariados, e portanto entende-se aqui 92% da força de trabalho, ela vai ser entendida pelos mercados como um default. Portanto, é óbvio que aí imediatamente há fuga de capitais. Essa ideia de que, porque mesmo as renegociações que nós conhecemos com algum sucesso parciais, nomeadamente o caso da Argentina ou do Equador, etc., elas são precedidas por suspensões unilaterais e depois sim, isso quer dizer, é básico, não se pode fazer de outra maneira. A suspensão tem consequências? Tem consequências. Por exemplo, não se pode suspender o pagamento da dívida pública sem ter controle sobre os capitais, porque senão há fuga de capitais. A suspensão vai implicar a saída de Portugal do euro. Isso vai implicar desvalorização. Tenho dúvidas, e o euro também não desvaloriza. Quer dizer, se um país sai, isso não implica depois a desvalorização do euro. Perdem esses ricos que são os portugueses. Agora, o António Costa fez um comentário, creio que esta semana ou na semana passada, em que dizia, nitidamente a querer fugir à questão da dívida, como tem sempre fugido o PS, a dizer que só há uma solução no quadro da Europa. O que é verdade, o que é uma parte da verdade. Ou seja, é óbvio que esta solução é uma solução que se encontra no quadro europeu, mas que alguém tem que dar um pontapé de saída. E eu acho que nós, em 1974, 75, demos um pontapé de saída para pôr fim às ditaduras no sul da Europa. A seguir à nossa caiu a grega, 3 meses depois caiu a grega e depois caiu a ditadura espanhola. E eu penso que alguém tem que abrir a porta desta prisão, que se tornaram as dívidas públicas, que são um garrote sobre quem trabalha e uma transferência de rendimentos do trabalho para o capital, segundo números oficiais, mas também dos países periféricos para os países centrais. E alguém tem que dar este pontapé de saída, de romper com este modelo de acumulação que faz milionários. Quer dizer, os dados não são meus. A produção de milionários e de pobres são os dados oficiais. É ótimo investir em dívida. É ótimo investir em dívida, até porque como na produção não há taxas de lucro apetecíveis, desviam-se os capitais todos para a dívida de tal maneira que as chamadas pequenas e médias empresas e microempresas têm imensa dificuldade em ter acesso ao crédito em Portugal, porque onde está a render é nos títulos da dívida pública ou nas remunerações com mais parcerias público-privadas. Ninguém pode dizer que vai fazer no governo A, B ou C se não diz o que é que vai fazer em relação à dívida pública, porque a manter-se a pagamento da dívida pública não há ninguém que vá fazer nada diferente do que este governo fez, porque não há dinheiro. Enquanto se pagar 8 mil milhões de euros de juros em dívida pública, as escolas não vão funcionar, os hospitais não vão funcionar, o sistema judicial não vai funcionar e tudo isto vai piorar. Portanto, é preciso assumir isto claramente. Ou alguém põe um ponto final na questão da dívida pública
de uma vez por todas, ou o país não vai funcionar. E não vai funcionar não significa que vai ficar na mesma, significa que vai ficar pior, porque as quedas da produtividade são absolutamente evidentes em todo o lado. Por mais que se deixe ao custo unitário do trabalho, as pessoas daqui a bocado estão a fazer como aos escravos, eles fingem que nos pagam e nós fingimos que trabalhamos. Isso é o velho sistema de 48 anos de ditadura, e é assim, a escravatura é pouco produtiva justamente porque as pessoas, a certa altura, estão tão desmotivadas que vão fazer as coisas cada vez pior, e nós vivemos neste sistema, que é o sistema do garrote, é o sistema dos baixos salários, e é um sistema que isto é absolutamente central perceber isto. Nós não temos só pessoas muito pobres, e isso é uma tragédia no século XXI, nós aceitarmos a pobreza. Nós temos 10% da população portuguesa que trabalha, recebe um salário e não consegue chegar ao fim do mês e pagar contas. Com o seu salário. Nós temos daqui a bocado salários chineses. E isto é absolutamente inaceitável.